diga amém. Verso 1 diz assim: e eles tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. Qual o nome da ilha? E o povo bárbaro usaram conosco de não pouca gentileza, porque acendendo um fogo, recebeu a todos nós. Como eles foram recebidos? Qual? Por causa da chuva que caía e por causa do frio. Verso 3: e tendo Paulo ajuntado um maço de gravetos e pondo-os no, uma víbora fugindo do calor, fugindo de quê? Prendeu-se na sua mão. Verso 4: e os bárbaros, vendo-lhes a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns aos outros: sem dúvida este homem é assassino, porque apesar de ter escapado do mar, a vingança não deixa viver. Verso 5: e tendo ele sacudido o animal aonde? No fogo, não sentiu mal algum, mas eles já aguardavam que inchasse ou que repentinamente caísse morto. Mas depois de esperar por muito tempo e vendo que nenhum mal lhe sobrevinha, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Meus irmãos, olha para cá. Como foi introduzido aqui nessa mensagem, a minha versão é King James, é a versão que eu gosto. A sua pode ser um pouco diferente, mas chegaremos no mesmo lugar. Essa mensagem, quando veio no meu coração, esse é o texto, primeiramente, que Jesus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, me trouxe à mente Paulo, porque se tem um cara aceso na Bíblia, o nome desse cara é Paulo. Paulo é o cara mais relevante do Novo Testamento, com cartas, é o que tem ali mais escrito sobre o Novo Testamento. Presta atenção aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vai falar da ascensão de Jesus. Capítulo 2, da descida do Espírito Santo. Ou seja, no capítulo 1 Jesus sobe, no 2 o Espírito Santo desce. Aí você vai saber lá a história do coxo no templo. Pulando para o capítulo 9, é onde Paulo, ou Saulo naquele momento, Saulo, ele é um perseguidor de cristão. Ele é o quê? Perseguidor de cristão. Mas no capítulo 9, ele no caminho de Damasco, Atos do capítulo 9, vai vir uma grande luz, um feixe de luz, vai jogar ele com o rosto em terra, e o Senhor vai falar com ele. Ele fala com o Senhor, ali ele fica cego, você sabe a história, ali ele fica cego, é levado, e ali há a conversão de Saulo, de perseguidor, de um homem que tirava a vida. Ele já sai dali, depois de voltar a enxergar, através do discipulado, ele vai começar a gerar vida, através da palavra pregada. Então ele vai começar a pregar a palavra, aí é a conversão dele. Lá em Atos do capítulo 16, nas viagens já de Paulo, ele fazendo o seu papel missionário, ele vai ser preso. Você conhece a história? Paulo e Silas da prisão, quem já ouviu? Amém? Paulo e Silas da prisão, ele expulsa o demônio de uma mulher naquela cidade onde ele estava, onde ele acaba de converter Lídia, vendedora de púrpura. Por quê? Porque ele estava indo para um caminho para procurar um lugar para orar. E procurando um lugar para orar, ele vê umas mulheres lavando roupa, ele vai orar para uma mulher chamada Lídia, ela se converte, ele sai dali, caminhando na cidade, vê uma mulher perturbadora, dizendo: eis aí os homens do Senhor, Paulo e Silas. E a caravana? Eis aí os homens do Senhor. Só que aquela mulher era tomada por um espírito chamado Pitom, espírito de adivinhação. Então aquela mulher tinha dono, e os donos dela ganhavam dinheiro com as adivinhações que ela fazia. Sabe a loucura que Paulo vai fazer? Expulsar o demônio da mulher. Expulsou o demônio, não tem mais adivinhação. Não tem mais adivinhação, não tem mais dinheiro. Aí eles vão pegar Paulo e Silas e vão levar para os líderes da cidade, para julgar Paulo e Silas, dizendo que eles são perturbadores da ordem. E eles vão ser julgados ali, um julgamento injusto, porque Paulo tinha cidadania, mas vamos lá, julgamento injusto, ele é julgado, vai ser jogado na prisão. E a Bíblia diz, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, depois você acompanha lá, esse aqui é só o resumo para chegar no 28, que quando ele chega lá na prisão, vem uma ordem para o carcereiro: coloquem eles muito bem seguros aí dentro. O carcereiro vai colocá-los na prisão interior. A Bíblia vai dizer, a Bíblia diz, o que é a prisão interior? É onde ficavam os piores caráteres da época, como se fosse uma prisão federal hoje. Os líderes de maior relevância das facções criminosas, eles estão lá. Por quê? Porque são os mais perigosos. Esse é o cárcere interior. Paulo e Silas agora foram jogados lá dentro. Antes de serem jogados, lembra do julgamento? No julgamento eles levaram açoites nas costas, porque era como mandava a lei na época.
ou seja, eles estavam todos feridos, Paulo e Silas, apanharam, sangrando, chicote com ponta de ferro. Então eles levaram muitos açoites e agora eles estão dentro da cadeia. Dentro da onde? Cadeia. Cárcere interior. Só gente que fez as piores atrocidades na época. Está Paulo e Silas lá também. Por quê? Perturbaram a ordem, expulsaram o demônio. Eles estão lá dentro. Agora pensa comigo. Olha para cá, vamos para dentro da prisão onde eles estavam. Presta atenção. Paulo e Silas na cadeia. Ó, sangrando, quiçá chorando. Se assentam. Ladrão de um lado, matador de outro, pedófilo na frente, pior líder do tráfico atrás. Estão entendendo aí? Amém. Paulo e Silas sentaram. Só que a Bíblia diz que próximo da meia-noite, Paulo catuca Silas. Silas, já está na hora. Silas cheio de dor. Na hora de quê, Paulo? Vamos adorar e orar. Silas, mas eu estou cheio de dor, Paulo. Você não está sentindo esse sangue pingando? Independente do que eu estou sentindo, Silas, a gente precisa se manter aceso. Ei! Por aí, Jesus! Arrepiei todo só nesse começo, eu nem cheguei no 28. Independente do que a gente passou no julgamento, Silas, a gente precisa se manter aceso. Vamos orar, Silas. Mas eu não estou aguentando falar muito alto. Fala na altura que você puder. O que você não pode é parar de falar. Ora, Silas. Mas eu estou fraco. Não importa a força que você tem, mas se tem um pouquinho de força, adora, Silas. Aleluia. Mas Paulo, você acha, Silas, que está fácil para mim também? Não é porque eu estou te chamando que eu estou mais forte que você. Eu estou te chamando porque eu tenho necessidade de me manter aceso. Aleluia! Eu também estou sentindo doce. Está doendo em mim também, Silas. Mas a gente precisa se manter, porque estar aceso não é circunstancial. Não depende só do seu dia bom. Estar aceso não depende só dos dias de festa. Estar aceso não depende só dos dias que você ganha. Deus está lá no céu olhando para você, te vendo nos dias que você perde, dizendo assim, ó, quero ver acender agora. Lembra de João capítulo 4? Eu gosto de Bíblia, senão você perde. Pensa aqui. Lembra de João capítulo 4? Ele procura os verdadeiros que o adorem em espírito e em independente da dor, independente do lugar, se é no monte, como era o contexto da época, ou se era lá em Samaria, independente do lugar, se mantenha aceso. Aleluia. Aí a Bíblia diz, ó, vou chegar lá. A Bíblia diz que eles começaram a orar e por volta da meia-noite eles orando e adorando. A Bíblia diz que vem um grande terremoto, de tão forte que estremece as colunas do lugar. E esse terremoto, o que é que ele faz? Quebram o que prendia os pés dos presos e quebram as portas das cadeias. A Bíblia diz que todos que estavam naquela cadeia ou nas cadeias ouviam Paulo e Silas adorar e orar. Só que quando esse terremoto vem, o carcereiro está dormindo. Presta atenção, o terremoto quebra a porta da cadeia, mas não acorda o carcereiro. Eu não vou aplicar aqui não, mas já vai ser uma outra mensagem quando eu voltar. Mas não acorda o carcereiro. Aí abrem as portas da cadeia. Lembra que todo mundo ouvia eles cantar e adorar? Senhor, orar e adorar. Quebram as portas da cadeia. O carcereiro agora levanta, olha para as portas todas abertas, se desespera. Paulo bota a cabeça do lado de fora e fala assim: fica tranquilo, estamos todos aqui. Pergunta retórica: se ali estavam os piores mau caráter da época, por que quando a cadeia da direita abriu, ninguém fugiu? Se você vê Jornal Nacional, você sabe que o Marcola está até hoje fazendo um plano para fugir da cadeia. Será que se ele tiver uma brechinha, ele sai? Só que a Bíblia está dizendo que Paulo diz: estamos todos, ou seja, não só eles, Silas, todos aqui. Pior caráter, mas ninguém saiu. Me explica. Lembra que quando Paulo e Silas cantavam e oravam, todos ouviam? O próprio Paulo vai escrever, por isso que ele escreve que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A cadeia não abre por causa da oração que Paulo e Silas fazem
A cadeia não abriu porque eles se acenderam. A cadeia abriu pela vida de oração que eles já tinham. Paulo e Silas não eram pessoas que se acendiam circunstancialmente. Paulo e Silas eram pessoas que se acendiam independente da circunstância. Aleluia. Eles já eram acesos fora da cadeia. E quando se mantiveram acesos dentro dela, Deus tirou eles de lá. Agora que vai a aplicação disso aqui, a gente segue. O estilo de vida de Paulo e Silas converteu a todos que os ouviam. O que vai levar a transformação na sua casa não é quando você ora num tempo ruim. O que vai levar a transformação na sua casa é quando você ora independente do tempo. Estão olhando para você, você está orando. Ganhou, está orando. Perdeu, está orando. Ganhou, está lendo. Perdeu, está lendo. Está ruim, está fazendo. Está bom, está fazendo também. Aí tem gente te olhando. O estilo de vida dele eu também quero para mim. Segue a história. Agora vamos pular para o capítulo 28. Paulo continua a viagem. E você conhece a história toda missionária de Paulo. Passa por muitas coisas. E agora ele vai ser preso e julgado. Paulo agora está na prisão. Vai ser julgado por muitos líderes romanos. Ele vai ser julgado por imperadores, para dizer, agora essa é a palavra. E segue para o capítulo 28, quando Paulo e Silas sendo levados agora para a Itália. Para onde? Para a Itália, para ser julgado. Pertinho já dele partir. Ele está dentro de um navio, onde o próprio anjo falou para ele. O anjo falou para ele que aquele navio ia sofrer algumas coisas, mas que era para ele ficar tranquilo. Paulo agora está viajando no mar. Paulo sente que o navio vai passar por várias coisas, ouve isso e começa agora a passar. E por que passa? Porque aquela viagem também era num tempo de inverno. Era no tempo de quê? Inverno. Então o tempo era muito contrário, o mar revolto, o vento ao contrário, muitas coisas aconteceram, o navio naufraga. Tem um centurião lá dentro e outros presos também. Paulo agora vai com mais de 200 pessoas, depois de ficar à deriva dias, cada um agarrado numa madeira, outro agarrado na boia. Está pegando aí? Eles vão começar na base e chegar numa ilha chamada Malta. Qual é o nome da ilha? Malta. Chamada Malta, e aqui a gente chega onde a gente leu. Paulo agora vai para essa ilha junto com os náufragos que estavam com ele. Chegaram na ilha, os bárbaros da ilha, ou seja, os nativos da ilha, recebem Paulo. Os nativos da ilha vão receber quem estava com eles. E eles vão acender uma fogueira, porque estava chovendo, estava frio. E se eles não acendem essa fogueira, muitas doenças poderiam matar aqueles que estavam chegando. Hipotermia, uma delas, e muitas outras. Então eles acendem uma fogueira. A Bíblia diz bárbaros. E por que a Bíblia diz bárbaros? Bárbaros não são aqueles que matam, aqueles que você vê na Netflix, matando um monte de gente viking, não. Bárbaros porque eram nativos de uma ilha. Eles não falavam grego, eles tinham uma língua nativa daquele lugar. Então quando Paulo chegou, os nativos ou bárbaros recebeu ele e toda a tripulação. Acenderam agora uma fogueira. Para que aquela fogueira? Para poder aquecer aqueles que estavam chegando, precisando daquela quentura, precisando daquela caloria, precisando daquele fogo. Então eles acendem, e pensa agora comigo, todo mundo aqui, pertinho da fogueira. A primeira coisa que eu vi que a fogueira fez, foi que aqueles bárbaros ou nativos não falavam grego. Muitos lá não falavam a língua daqueles que chegaram. E eram diferentes, tinha uma cultura diferente daqueles que estavam chegando, porque a ilha era isolada. E o que isso quer dizer, Leandro Lírio? Que o fogo aproxima os diferentes. Sabe por que você consegue ficar do lado desse irmão que pensa diferente, gosta de cor diferente, se veste diferente, faz coisas diferentes de você? Porque o fogo que aquece ele também te aquece. E os dois são aquecidos pela mesma fogueira. E é esse fogo que nos aproxima. Só que Paulo olhou para a fogueira e Paulo percebeu uma coisa: alguém vai ter que fazer algo, porque senão esse fogo vai acabar. E quando a gente fala de manter a fogueira acesa, se manter aceso, parece fácil falando. Só que tem uma coisa chamada medo, outra coisa chamada pecado, que luta
para apagar o fogo que está dentro de nós, o fogo do trabalho do ministério, o fogo que te faz vir para a igreja, o fogo do ímpeto, da disposição de trabalhar para o Senhor. Quanto mais pecado, menos fogo. Quanto mais pecado, menos fogo. Quanto mais medo, menos fogo. Isso tudo luta para que você não sente mais essa cadeira e não ouça mais essa palavra. Não pule mais quando o louvor tocar, não dê mais o glória a Deus que você dá toda semana aqui dentro desse lugar. É uma luta constante. Só que Paulo era um cara muito inteligente. Ele olhou para a fogueira e viu que ela estava baixando. E ele falou assim: vou precisar fazer alguma coisa para quê? Para manter a fogueira acesa. Manter a fogueira acesa, você não mantém só estando perto dela. Você precisa fazer alguma coisa para que ela aumente. Porque quando a gente fala de fogueira, parece que é só olhar para um monte de graveto que ele vai pegar fogo. É assim? Você tem que pegar um fósforo, talvez jogar um álcool, riscar, jogar em cima dele para o fogo acender. Sabe qual é o mal de nós hoje, nós cristãos? Nós achamos que somos produtores de fogo. Fogo a gente não produz, fogo a gente atrai. Deus. Amém? Fogo a gente atrai. Prega muito, mas não produz nada, só atrai. Dança muito, não produz nada, só atrai. Sabe a Bíblia toda, mas não produz nada, só atrai. Agora Paulo olhou e entendeu que precisava fazer alguma coisa para que aquela chama se mantenha acesa. Aí Paulo vai lá no meio dos gravetos. Vai onde? A Bíblia não diz se mais gente fazia o que Paulo estava fazendo, mas diz que ele ia fazer, independente se tem mais alguém fazendo. Então Paulo falou assim: ó, tem muita gente se beneficiando, mas eu preciso fazer alguma coisa para manter a chama acesa, independente de quem não está fazendo nada. Porque se essa chama apagar, vai ser desfavorável tanto para mim quanto para eles. Leandro Lírio não entendeu, não entendi. Não é porque quem está do seu lado não está fazendo nada que você também não vai fazer. Às vezes é hora da gente ter maturidade e entender que Deus pode te colocar em alguns lugares, exatamente por causa dessa pessoa que não faz nada. Por quê? Porque através de você outras pessoas serão alcançadas. Sabe o que eu costumo dizer? Não faz pelos 10 que não gostam, faz pelo 1 que sempre te abraça e carinho gosta. Isso aqui é uma história antiga que eu vou te contar. A gente, como crente, a gente tem a mania de olhar para metade do copo vazio. Te explico, olha só. Você está numa festa, você está onde? Na festa. Eu faço isso. Minha esposa vai me tirar uma montar, se eu passar vergonha. Olha só, estou com o copo vazio. O garçom vem, olha. Eu levanto o copo. Quando eu levanto o copo, ele enche até a metade. Eu não bebo. Sabe o que eu faço? Faço assim para ele encher o resto. Sabe por que eu faço isso? Porque eu não entendi que eu não tinha nada para até a metade. Quando ele botou a metade, eu só entendi que eu tenho a outra metade vazia. Aí eu quero mais. Numa tese de faculdade, uma cristã evangélica foi defender essa tese. Isso aqui eu escutei de um pastor chamado Neil Barreiro. Pastor, vai edificar sua vida. Uma cristã foi defender essa tese e botou um versículo no final, até no Rio de Janeiro. Faculdade pública, cheio de ateu, gente que não acredita, esquerdista, marxista, você sabe. Então ela foi lá, defendeu muito bem, tirou onda, mas aí um se levantou e falou: para que esse versículo aí? O que Deus tem a ver com isso? Deus não tem nada a ver com isso. Para que essa palavra está aí? Ela falou assim: ah, mas isso aqui tem a ver com o que eu estou falando. Não tem nada a ver. Se tem a ver, porque se tem Deus, porque tem tanta gente passando fome no Brasil? Por que tem tanto problema acontecendo? Aí ela falou assim: professor, o problema da fome não tem nada a ver com Deus. Ele, como não? Vou te explicar. O problema da fome tem a ver comigo e com você. A gente vai na padaria, compra 5 pães, come 3 e joga 2 fora. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, olha só. Pão não é meu, pão é nosso. Sabe como é que você salva um pão? Dividindo. Se guardar, estraga. Mas só entende isso quem está aceso. Porque quem está aceso não enxerga a metade vazia, só enxerga a metade cheia. E ele vai lá partir para poder pegar o graveto.
A Bíblia diz que Paulo segura o graveto e volta para perto da fogueira. Isso aqui que eu vou falar, presta atenção nisso aqui. Se você não pegar, eu vou explicar até você pegar. Você vai embora meia-noite, ó. Olha só, Paulo pegou o graveto, a fogueira está lá na parede, Paulo está chegando. Está tudo normal. Paulo agora está se aproximando, está tudo normal. O que Paulo está fazendo? Lutando para manter a fogueira acesa. Paulo agora chega, Johnny, mais perto da fogueira. Está tudo normal, irmão. Está tudo normal. Paulo agora se aproxima mais. Está tudo normal, velho. Só que Paulo agora vai jogar o graveto na fogueira. Uma coisa é convívio, outra coisa é relacionamento. Te explica a diferença. Conviver é viver junto. A gente pode conviver dentro desse lugar, você não falar comigo, eu não falar com você. A gente convive bem, porque você trabalha no som, eu trabalho aqui no altar, a gente vai embora, volta e está tudo certo. E o que é se relacionar, ter contato? O que é que define convívio de relacionamento? É o contato. É isso que diferencia. Se está junto, mas não tem contato, é convívio. Se está convivendo, mas tem contato, é relacionamento. Presta atenção, Paulo estava com aquele graveto na mão, só que até agora não teve contato com o fogo. Está se aproximando, mas não teve contato. Pega a caloria, porque ele consegue conviver com a caloria, mas ele está partindo para se relacionar com a fogueira. Que relacionamento é esse? A partir do momento que ele vai jogar o graveto, ele está dizendo assim para a fogueira: ó, eu quero que você continue acesa. Isso é contato, sim ou não? Então aqui vai gerar um relacionamento. Ó, Paulo está convivendo com a fogueira, está acontecendo nada. Paulo está convivendo com a fogueira, não está acontecendo nada. A fogueira é o altar. Paulo é o público. Paulo está convivendo com a fogueira, não está acontecendo nada. Agora Paulo decide se relacionar. Nesse momento uma víbora vem e pica a mão de Paulo. A víbora tinha um veneno tão letal que os bárbaros ou nativos da época ficaram olhando para Paulo esperando ele morrer. Esse aí vai morrer. Com certeza, foi livre lá do naufrágio, mas agora a justiça vai matar ele. Por que justiça? A justiça era filha de Zeus, um deus da época. Era uma deusa chamada Justiça. Era o que os bárbaros acreditavam naquela ilha. Pensa comigo com a mente do nativo. Eles acreditavam nisso. Então eles estão dizendo: a deusa Justiça agora mata Paulo. Por isso que quando você lê Justiça no capítulo 28, você vai ver J maiúsculo, porque para eles era uma deusa. Amém? Amém. Então agora ele vai se relacionar. Quando ele se relaciona, a víbora pica. Não entendi, Leandro Lírio. Johnny, a víbora não tem problema nenhum em conviver onde tem fogo. O problema dela é ter contato com ele. Sabe por que às vezes é tão difícil manter a chama acesa? Porque a víbora sempre quer nos picar quando a gente quer ter contato com o fogo. Ah, Leandro Lírio, isso é a balela. Por que não picou antes? Ah, Leandro Lírio, porque ele estava na mão de Paulo, ele nem sabia. Estava convivendo com fogo com Paulo. Estava perto, mas estava no convívio. E nada acontecia, mas tinha a víbora ali. Deixa eu te perguntar uma coisa. Livro do Gênesis, começo de tudo. No princípio criou Deus dos céus e a? E tudo que tem na terra foi Deus que criou? Sim ou não? Tem serpente na terra? Quem que criou? Deus. Deixa eu te falar. Os ambientes que Deus cria também é suscetível a ter serpente. Pegou isso aqui? Os ambientes que Deus criou é suscetível a ter serpente. Vai ter víbora e venenosa. Aí por aí, Jesus. Aí. Vai ter. Não é porque Deus não te ama, porque Ele criou todos os ambientes para todos, mas cada um escolhe o que vai fazer dentro deles. Uns escolhem manter a chama acesa, outros escolhem picar quem está mantendo a chama acesa. Olha. Água para todo mundo aí. Cada um escolhe o que vai fazer. Adão agora está trabalhando. Gênesis, lá no começo, amém? Adão agora está trabalhando. Eva está lá de bobeira.
Quem vai começar? Serpente. A serpente conversa com ela. Depois você olha a narrativa bíblica lá em Gênesis, você vai ver que a serpente conversa com ela e pergunta o que Deus falou. Aí ela vai dizer, a serpente vai ludibriar Eva. Eva pega, alguns dizem que é maçã, o fruto, né? Eva pega o fruto que a Bíblia diz, come e leva para Adão. Quando leva para Adão, Adão come, o pecado entra no mundo. Senhor, eu já falei isso aqui, mas só para contextualizar. O pecado entra no mundo. Agora essa aplicação aqui eu não tinha falado. Não querendo ler. O pecado entra no mundo, Deus vem procurar Adão. Cadê Adão? Está escondido. Por quê? Porque quem erra se esconde de Deus. Quem é obediente é escondido por ele. Aí Adão agora está se escondendo de Deus. Deus fala, ele vem. Aí ele vai dizer assim, ó, narrativa. A mulher que tu me deste. Mas eu quero te dizer que o pecado não entra no mundo porque Adão morde o fruto. O pecado entra no mundo porque a serpente contaminou o coração de Eva que atingiu o coração de Adão. Não entendi lendo o livro. Toda vez que a serpente não conseguir apagar sua chama, ela vai atingir alguém que consegue. Meu Jesus. Ela vai atingir alguém que consegue. Eu amo tanto essa amiga, mas pode ser essa amiga. Eu não consigo dizer não para ele. Aí o inimigo gosta, não fala nem alto essas coisas. Ah, ela fala comigo, eu não consigo, ela também. É assim que o inimigo vai. Se ele for direto, ele não pega, mas se for nele e fizer a curva, a chama vai assim, ó. Como ser humano, somos movidos a sensações, sim ou não? Já viu alguém pular de paraquedas? Quem já viu? Você pula de paraquedas, é uma sensação maravilhosa. Eu escutei isso de um paraquedista, que também é pastor. Sensação maravilhosa. Você pulou daquela gritaria, começa a filmar, aquela energia toda. E tem gente que quando está lá embaixo, fala assim, eu quero ir de novo, porque eu nunca senti isso. Só que quando você sai do avião, é uma coisa linda. Paraquedista, pastor dizendo, história verídica, é uma coisa linda, você sai do avião, é um sentimento e filma, mas a despeito de tudo bom que você está sentindo, você está descendo. Cuidado com as coisas boas que te levam para baixo. Eita Deus. São essas mesmas coisas que são tendenciosas a apagar a chama que você tem no teu coração. Oh, caramba. Paulo agora foi picado pela víbora e está lá os nativos ó, esperando Paulo morrer. Esperando Paulo morrer. Eles foram ajudar? Não, estão olhando para quê? Esperando inchar, esperando Paulo cair. Duro para trás assim, morto. Só que nada acontece, irmão. Paulo olha para a víbora, olha para a mão, olha para a picada, e sabe o que ele faz? Volta lá. Bota em cima de novo e sacode. Sabe o que a víbora vai fazer? Soltar. A Bíblia me dá respaldo para te dizer que a víbora só picou por causa do fogo. Porque enquanto ele não chegou no fogo, não tinha picado. Mas quando ele vai colocar no fogo, ela pica. Então o que fez a víbora picar Paulo foi o fogo. Fala assim para o seu irmão, eu nem gosto disso, mas agora me deu de fazer. Fala assim para o seu irmão, quanto mais fogo, menos víbora. Menos víbora. Então o fogo faz a víbora se revelar. E ela se revela picando aquele que está mantendo o fogo aceso. Só que Paulo é inteligente. Paulo entendeu o seguinte: aquilo que muitos de nós precisamos entender em muitos momentos da nossa vida. Às vezes a gente esquece. O que ele anda no livro? Comecei na obra, as coisas ficaram todas difíceis. Agora que eu estou pregando, dirigindo, agora que eu estou indo toda semana no culto, as lutas não param. Aí alguém diz, mas é assim mesmo. Só vai piorar. Porque tem aquela galera profetinha do carro, né? Não, tem que ficar ruim para você ver que Deus está no negócio. Não, mas eu comecei e vai piorar. Olha só, Paulo foi se relacionar com o fogo, foi picado, não é a mesma coisa? Agora que eu estou me relacionando com o fogo, a víbora está me picando. Ah, Paulo, a gente.
Só que Paulo entendeu o seguinte: ele não saiu de perto da figueira com a víbora na mão reclamando do fogo. Era melhor não estar com fogo, porque eu fui manter a fogueira acesa, ela me picou. Sabe o que ele faz? Bota a mão de novo aonde? Então segura essa aqui para você que gosta. Botou a mão no fogo. Paulo está dizendo para mim e para você: aquilo que é causado por causa do fogo, o próprio fogo resolve. Mergulhou, começou a ficar difícil, mergulha mais ainda, porque a própria água que te mergulhou vai resolver o que está acontecendo. O próprio fogo que você se relacionou vai resolver as coisas que aconteceram enquanto você se relaciona. Você não tem que parar de fazer. O que você não pode parar é de se relacionar com Deus. Mantenha a sua chama. Mantenha a sua chama. Mantenha a sua chama acesa. Deus te trouxe aqui nessa noite só para você entender uma coisa, talvez. Pode ser que eu vim aqui para pregar para uma pessoa. As dificuldades que você está vivendo, pela atitude de mergulhar na presença do Senhor que você tomou, não serão as mesmas se você continuar mergulhado na presença dele. Porque o fogo que fez a víbora atacar é o fogo que vai tirar a víbora da onde ele está. O que importa não é se o veneno é letal. O que importa é se a sua relação é real. Porque se a sua relação for real, independente do veneno que é letal, você não morre. Nós não podemos viver pregando e falando de um Deus que vai voltar e viver como se ele não fosse voltar. Oh, Carabás. Independente do meio que você vive, entenda, é meio de Deus, mas os meios de Deus também foram feitos para víboras fazer parte. Os ambientes formados pelo Espírito Santo também foram feitos para víboras fazer parte, desde o começo do mundo. O que está acontecendo com você hoje só te mata se você deixar de se relacionar com o fogo. Alguns dizem assim, eu estou encerrando. Alguns dizem assim, agora eu estou com Deus, aonde eu vou ele vai. Ei, como é que está? Estou bem. Vou, Jesus vai comigo. O Espírito Santo vai comigo, sim ou não? Lembra de Mateus capítulo 3, capítulo 4, depois você lê lá. Jesus vindo para ser batizado por João Batista. A Bíblia diz, ele chegando ali, o Espírito Santo veio como uma pomba. Como que? Como uma pomba. Pousou sobre ele. Não era uma pomba, era como uma pomba. E pousou sobre ele. Ali ele foi cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Saindo dali, o Espírito Santo segura ele na mão e leva ele para o deserto. Lá ele vai ser tentado. Ele fica 40 dias e 40 em jejum no deserto. Deixa eu te perguntar, foi Jesus que levou o Espírito ou foi o Espírito que levou Jesus? Lembra? Não mais vivo eu, mas Cristo vive. Então se é Ele que vive em você, não é Ele que vai com você, é você que vai com Ele. Quem é aceso entende que não vai onde quer, vai onde Ele quer levar. Sabe qual foi o problema de Sansão? Um homem, um espírito sobre ele, mas querendo andar para onde ele queria. Se você resolver desviar, o espírito não te impede. A decisão é sua. Só que você nunca vai poder dizer que foi para um lado só por causa que ele não te mostrou outro. Ele sempre vai te mostrar um caminho antes de você escolher o seu próprio caminho. Desmistifica uma outra coisa. Se coloca de pé em nome de Jesus.
Olha para mim. João capítulo 4. Presta atenção. João capítulo 4. A mulher samaritana começa a falar com Jesus. Quem lembra isso aqui? A mulher samaritana começa a falar com Jesus. Jesus fala de uma água sobrenatural e ela fala de uma água natural. Jesus pede água e ela vai perguntar como é que ele vai pegar água naquele poço onde ele estava, se ele não tem balde. Jesus está dizendo, se você soubesse que ele está te pedindo água, era você que me pediria, porque eu tenho água que você nunca mais terá sede. Aí eu te pergunto, Jesus não estava falando com aquela mulher? Só que aquela mulher era cheia de pecado. Alguém diz assim, não, se com a vida de pecado Deus não fala. Aí em cima dessa palavra eu te falo, Deus fala com quem tem uma vida de pecado. Só que pela sua vida de pecado Ele fala, somos nós que não entendemos. Porque Ele não deixou de falar com a mulher só não entendia. Quanto maior o relacionamento, maior a revelação. João foi o cara que teve a revelação do Apocalipse. Era o cara mais íntimo de Jesus. Era considerado amigo de Jesus. E quem teve a revelação do Apocalipse? João, preso na ilha de Patmos. Sabe por quê? Quanto maior a intimidade, maior a revelação. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Quanto mais próximo do fogo, maior a revelação que Deus vai te dar. Saia daqui nessa noite entendendo, independente do que aconteça, mergulhe. Independente do que aconteça, mergulhe. Independente do que esteja acontecendo, do sangramento, dos açoites, se mantenha aceso. Independente da tua história, da tua casa, do que você fez ontem, de como você passou a noite, de como está a tua família, teus relacionamentos, de como está o teu trabalho. Se você não tem trabalho, continue se relacionando com fogo. Porque aquilo que você não tem, o fogo traz. Aquilo que você não pode, o fogo faz. A cura que o médico não tem, o fogo dá. Continue se relacionando com o fogo. Curva a sua cabeça em nome de Jesus.